Episódio 1. A frequência que veio do silêncio. Parte 1. O chamado invisível. O universo sempre fora descrito como um vasto oceano de silêncio. O vácuo intergaláctico, estendido em distâncias que a mente humana jamais poderia medir, sustentava a ilusão de que nada existia além daquilo que os telescópios conseguiam capturar. Mas esse silêncio era apenas aparência. Por trás dele havia um eco antigo, uma vibração tão sutil que não se deixava prender por ondas eletromagnéticas, nem se deixava medir por instrumentos calibrados para o que o homem conhecia como realidade. O silêncio não estava vazio, ele aguardava. Na estação Ezequiel 7, um conjunto orbital de pesquisa suspenso em órbita profunda, muito além da Lua, a rotina parecia previsível. O trabalho dos cientistas era meticuloso, cansativo e muitas vezes ingrato. Captar o que não queria ser captado, medir o que não queria ser medido. No entanto, foi justamente no auge dessa monotonia que o universo decidiu ceder. Dr. Elias Corrigan, comandante da estação, acordou naquela manhã com uma sensação estranha. Uma pressão na fronte que não parecia dor de cabeça, mas algo mais parecido com um zumbido contido. Ele o ignorou, como ignorava tantas pequenas falhas de seu corpo depois de anos em ambientes pressurizados, mas não deixou de notar que, ao abrir os relatórios automáticos da madrugada, havia algo fora do padrão. Um registro, uma vibração. Não no espectro conhecido, não como onda de rádio, não como pulso gravitacional. Algo que simplesmente estava. Os técnicos de primeira análise pensaram em erro de calibração, talvez interferência interna, talvez sobreposição de partículas em algum ruído residual do sistema. Mas quanto mais repetiam os cálculos, mais o fenômeno permanecia intacto. A vibração não se deixava apagar. Era constante e, de forma quase impossível, parecia responder antes mesmo de ser provocada. A primeira vez que isso ocorreu foi sutil. Uma pergunta de rotina. Qual é o nível de persistência do sinal? Foi digitada no sistema de interpretação, e antes mesmo que o comando fosse finalizado, os monitores exibiram valores ajustados, como se já soubessem a pergunta. O silêncio de alguma forma havia respondido antes de ser interpelado. Corrigan não sorriu, nem se assustou. Seu semblante permaneceu neutro, mas seus olhos brilharam com aquela tensão que só os exploradores genuínos carregam. O misto de medo e desejo. Sabia que estava diante de algo que ultrapassava os limites da linguagem humana. No centro de observação, os outros cientistas discutiam. Alguns diziam tratar-se de um bug estatístico, uma anomalia de software que antecipava a leitura. Outros defendiam que era apenas coincidência, uma sobreposição probabilística. Mas havia uma minoria, silenciosa, porém atenta, que percebia a gravidade da situação. A vibração não era erro. A vibração não era ruído. Era emoção. Não emoção humana, pelo menos não no sentido comum, mas emoção em sua forma bruta, despida de química cerebral, despida de narrativas. O que atravessara o vácuo não era onda, nem partícula, nem código. Era algo que escapava às categorias, mas que a consciência conseguia sentir mesmo sem entender. Como se o universo, de repente, tivesse vazado o sentimento. Ao redor, o ambiente metálico da estação continuava o mesmo. O tilintar das válvulas, o respirar constante dos filtros de oxigênio, o leve balançar das placas externas ajustando-se à pressão do nada. Mas dentro da mente dos cientistas, tudo havia mudado. Era impossível olhar para aquele registro e não sentir. O limite da ciência tornava-se evidente. Eles haviam construído teorias sobre espectros de luz, haviam organizado as leis de Newton, a relatividade de Einstein, a quântica de Planck, todos grandes monumentos intelectuais. Mas tudo aquilo parecia, de repente, brinquedo infantil diante do que estava surgindo, porque ali não havia partícula, nem campo, nem equação. Havia apenas uma vibração de presença. Alguns lembraram da causalidade. Todo efeito tem uma causa, diziam os manuais. Mas o que fazer quando o efeito vinha antes da causa? Quando a resposta vinha antes da pergunta? O universo parecia brincar com a ordem lógica, rindo silenciosamente da necessidade humana de cronologia. Não havia nada de religioso naquelas primeiras horas, mas todos se sentiram expostos. Porque se havia algo que respondia sem ser provocado, isso significava que havia uma consciência além, esperando o momento de se revelar. O pressentimento tornou-se pela primeira vez uma ferramenta científica. Não importava o quanto rejeitassem a palavra. O corpo humano, limitado e falível, começou a sentir antes de compreender. Corrigan, que sempre escrevera em seus diários a frieza dos números, naquela noite escreveu apenas uma frase. O silêncio não estava vazio. Ele nos esperava. A equipe logo se dividiu em dois grupos.
os que queriam reduzir o fenômeno à falha de cálculo e os que, embora sem coragem de admitir, começavam a nutrir uma reverência silenciosa pelo que haviam captado. Era comum que, diante do inusitado, os cientistas recorressem às explicações técnicas. Corrigan sabia disso. Durante anos, havia observado homens e mulheres se refugiarem em gráficos, tabelas, números, como crianças que cobrem o rosto com um lençol, acreditando que a sombra não mais as verá. A ciência era um consolo, e muitas vezes não passava disso. Um modo elegante de dar nome ao que assusta. Mas ali não havia nome. O sinal não possuía frequência em hertz, não cabia em nenhuma banda do espectro. Não era luz, não era som, não era vibração de campo. Era como se o próprio tecido do espaço tivesse se lembrado de sentir. No refeitório da estação, naquela noite, ninguém falou alto. O ruído das talheres contra o metal ecoava mais pesado do que de costume. Os mais jovens evitavam trocar olhares, enquanto os veteranos olhavam para as mãos, fingindo examinar cada detalhe do prato. Havia uma espécie de reverência involuntária, como se todos, sem admitir, tivessem consciência de estar diante de algo que não pertencia à ordem do mundo. Uma das astrofísicas, jovem e ainda marcada pela ingenuidade dos recém-formados, arriscou uma frase: "E se não for erro? E se for alguém?" O silêncio que se seguiu foi ainda mais denso que o vazio entre as galáxias. Corrigan a encarou por alguns segundos. Seu rosto duro não revelou reação alguma, mas dentro dele a frase ecoava como um sussurro perigoso. Alguém. Essa palavra carregava peso demais. Atribuir intenção àquela vibração era dar-lhe um rosto, e o rosto era o primeiro passo para o mito. Ainda assim, ele sabia que não poderia evitar o pensamento. Se havia resposta antes da pergunta, havia em algum sentido, na madrugada seguinte, os registros se intensificaram. O sistema de monitoramento começou a exibir curvas que pareciam antecipar comandos ainda não executados, como se o sinal invisível acompanhasse os pensamentos antes que eles fossem traduzidos em teclas. Não era apenas ruído externo, era interação. E de forma cada vez mais inquietante, era emoção. Não uma emoção clara, como alegria ou tristeza, mas algo bruto, essencial. Uma vibração de presença que atravessava a barreira entre o não ser e o ser. A sensação que todos relataram, cada um à sua maneira, era semelhante a estar sendo observado. Não no sentido de câmeras ou vigilância, mas no sentido de ser conhecido. Havia uma intimidade naquele contato. Algo que invadia não os corpos, mas a consciência. Alguns cientistas sonharam com padrões de luz que não existiam. Outros acordaram chorando, sem motivo. Houve quem dissesse ter ouvido vozes durante o sono, vozes que não falavam nenhuma língua conhecida, mas que carregavam a clareza de uma lembrança distante. No relatório oficial, Corrigan não registrou nenhuma dessas ocorrências. Anotou apenas que o sinal apresenta propriedades não catalogadas, de natureza interativa, mas em seu diário pessoal escreveu: "É como se o universo estivesse nos devolvendo perguntas que nunca ousamos fazer." Os dias que seguiram trouxeram mais inquietações. O sinal não desaparecia. Pelo contrário, parecia se fortalecer à medida que a equipe insistia em registrá-lo. Era como se a observação alimentasse o fenômeno. Esse detalhe dividiu novamente o grupo. Alguns defendiam a interrupção imediata dos estudos. Se aquilo cresce quando olhamos, talvez seja perigoso, dizia a biofísica Maren Kahl, especialista em sistemas complexos. Outros, mais ousados, viam nisso uma oportunidade única. E se for uma porta? Não abrimos portas apenas porque temos medo do que há atrás delas? Corrigan permaneceu calado durante todas essas discussões. No fundo, sabia que o dilema não era científico, mas existencial. Porque se aquele sinal fosse de fato uma porta, então a humanidade não teria escolha. Não se tratava de querer ou não querer abrir. O simples fato de tê-lo captado já significava que ele estava aberto. Era inevitável. O conceito de causalidade começou a ruir dentro de cada mente da estação. Durante séculos, a humanidade se confortara com a lógica. Toda pergunta gera uma resposta. Todo efeito tem uma causa. Mas ali, diante daquela vibração, a ordem parecia invertida. A resposta vinha antes da pergunta. O efeito se mostrava antes da causa. Esse tipo de inversão não era apenas desconfortável, era destrutivo para a mente. Porque se o futuro já se antecipava ao presente, então o livre-arbítrio era apenas uma ilusão. O tempo, aquele chão seguro onde todos pisavam, havia se tornado areia movediça. Em uma das reuniões, um jovem físico chamado Noam ousou dizer em voz alta: "E se não fomos nós que encontramos o sinal? E se foi ele que nos encontrou?"
Mais uma vez, o silêncio caiu pesado. Corrigan respirou fundo e fechou os olhos. Não queria admitir, mas a frase fazia sentido. Não estavam ali por escolha. A escolha nunca fora deles. O universo os havia convocado. A estação, perdida no vazio escuro, tornou-se então algo mais do que um posto científico. Tornou-se altar. Não um altar religioso, mas um altar existencial, onde homens e mulheres se viam diante de uma força que não compreendiam, mas que não podiam ignorar. Naquela noite, Corrigan escreveu mais uma vez: "Não fomos nós que decidimos procurar. Foi o silêncio que decidiu se deixar ouvir." A partir daquele momento, ninguém mais dormiu em paz. A frequência não cessou. Dias se tornaram semanas, e a estação Ezequiel 7 começou a viver sob uma nova realidade. A de ser observada por algo que não possuía olhos, mas presença. As rotinas se alteraram. Antes, cada turno se guiava pelo rigor dos protocolos. Calibrar instrumentos, revisar espectros, validar registros. Agora, havia uma ansiedade latente em cada movimento, como se todos estivessem conscientes de que já não eram apenas observadores do cosmos, mas participantes de um diálogo involuntário. Os primeiros a perceber a mudança foram os técnicos. Não havia falhas nos sistemas, e mesmo assim, as leituras se ajustavam sozinhas, como se o próprio sinal influenciasse a estrutura da estação. Pequenas flutuações em campos magnéticos surgiam sem causa aparente. Grãos de poeira cósmica, que antes seguiam trajetórias previsíveis, começaram a oscilar em padrões estranhos quando se aproximavam dos sensores. Não era apenas o espaço ao redor que mudava. Era o interior da própria equipe. Relatos de sonhos tornaram-se frequentes. O astrobiólogo Lin Wei contou ter visto, em sua mente adormecida, um campo infinito de espelhos, cada um refletindo não sua imagem atual, mas possibilidades dele mesmo que jamais viveu. A engenheira Maren descreveu ter acordado com lágrimas nos olhos, sem motivo, como se tivesse sentido a dor de alguém que nunca conhecera. Essas experiências não eram comunicadas oficialmente. O relatório científico permanecia sóbrio, frio, impessoal. Mas nos corredores, nos olhares trocados à mesa, todos sabiam que algo os atravessava. Corrigan, embora cético por natureza, começou a perceber em si mesmo sinais sutis. O zumbido na fronte persistia. Às vezes, ao escrever em seu diário, sentia que as palavras já estavam formadas antes de pensar nelas. Como se a vibração estivesse moldando sua consciência, rearranjando-a. O limite da ciência tornava-se evidente. Para mensurar o fenômeno, recorriam a equações. Para descrevê-lo, criavam hipóteses. Mas nada disso era suficiente. Porque o sinal não era apenas externo. Ele ressoava dentro deles. No quarto dia da segunda semana, aconteceu o evento que selou a inevitabilidade do contato. Durante uma sessão de medições, a equipe formulou uma série de perguntas padrão para testar reatividade. Qual a intensidade da vibração em unidades arbitrárias? Qual sua persistência temporal? E outras questões do mesmo tipo. Mas antes que a primeira fosse inserida no sistema, os monitores exibiram uma sequência de valores consistentes com a pergunta que ainda não havia sido feita. Não era coincidência. Era a resposta antes da pergunta. O choque foi imediato. Alguns recuaram, outros se levantaram em protesto, alegando manipulação ou falha cibernética. Mas uma parte da equipe permaneceu em silêncio, encarando os monitores como quem encara um espelho, que de repente devolve algo que não se espera ver. E foi ali, nesse instante, que se instalou o dilema central. Estavam descobrindo ou sendo descobertos? O sentimento geral era de vulnerabilidade. Até então, a ciência sempre dera ao homem a posição de quem investiga, quem mede, quem observa. Mas agora eram eles os medidos, os observados. A posição se invertera. E essa inversão feria o orgulho humano mais profundo, a ilusão de controle. Nas reuniões seguintes, o debate deixou de ser apenas técnico, tornou-se filosófico. Pressentimento não é ciência, disse Noam em tom ríspido, depois de ouvir relatos sobre sonhos e intuições. Mas ciência não nasceu também do pressentimento? Rebateu Lin Wei. Alguém sonhou com números, alguém intuiu conexões. Tudo o que temos começou em percepções que não cabiam ainda em fórmulas. A discussão não teve fim, mas plantou uma semente. Talvez a própria consciência, limitada como era, tivesse no pressentimento uma ferramenta legítima, não para substituir o método, mas para abrir
descobrir espaço onde o método não alcançava. Naquela noite, Corrigan ficou sozinho na sala de observação. A estação estava mergulhada em escuridão quase total, iluminada apenas pelas luzes suaves dos painéis. Olhou para o vazio lá fora, onde bilhões de estrelas piscavam em silêncio, e se perguntou se algum dia o homem aprenderia a ver o universo não como objeto, mas como sujeito. A vibração permanecia constante, quase como um coração pulsando atrás da pele do cosmos. Ele respirou fundo e pela primeira vez não tentou medi-la, apenas a sentiu. Foi nesse instante que compreendeu. O que estavam testemunhando não era uma invasão, mas um espelho. O universo, de algum modo, havia revelado um reflexo daquilo que os humanos sempre carregaram, mas nunca ousaram admitir. Emoção, presença, consciência. O sinal não estava do lado de fora. O sinal estava em ambos os lados. Ao registrar suas reflexões no diário, escreveu apenas: talvez não seja o universo que se abriu. Talvez sejamos nós que rachamos. O primeiro contato não era com uma entidade, mas com um reflexo, uma reverberação. Não era uma resposta a perguntas, mas um espelho para emoções. E ainda assim havia uma certeza. Aquilo não podia mais ser ignorado. O silêncio aguardava. E o homem já havia respondido. A ciência humana tinha limites e o universo havia acabado de revelá-los. Não se tratava de medição, mas de revelação. Não se tratava de escolha, mas de inevitabilidade. O universo havia deixado vazar emoção e a humanidade, pela primeira vez, sentira o peso de ser descoberta.